Se achas que Jesus não sabe networking, se nem sabes o que é networking, então este vídeo é para ti. O que é a Bíblia? Olá, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo da série O que é a Bíblia. Vamos a isso? Neste vídeo nós vamos falar sobre Jesus sabe networking. Muito bem, vamos falar sobre networking. O que é networking? Networking é basicamente o quanto tu consegues te relacionar com as outras pessoas, o quanto tu consegues ter uma rede de contactos que esteja a postos para aquilo que tu precisares. E isto consegue-se não sendo uma pessoa interesseira, não sendo uma pessoa que só quer saber do que é que os outros têm para lhe dar, mas ao contrário, sendo uma pessoa interessante antes de tudo. Quando nós somos uma pessoa interessante, quando nós somos uma pessoa que tem algo a dar, então nós conseguimos ter uma rede de contactos de pessoas dispostas a auxiliar-nos. Porque essas pessoas veem valor em nós, essas pessoas veem que nós nos importamos com elas e isso é networking. Networking é relacionamento. Então, a prova de que Jesus sabe networking, de que Jesus tem muito networking, é a autoridade com que Jesus se dirige às outras pessoas. Lucas 18:40 diz assim: Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. Então eles estavam a andar, não é? Estavam a andar na rua e Jesus para e manda. Jesus para e manda. Então, mandar quer dizer que ele tem autoridade ali. Ele dá ordens ali. E não são ordens autoritárias, não são ordens de alguém que quer fazer mal a alguém, de alguém que quer tomar um poder que não é dele, não. São ordens de quem está perante uma multidão que confia nele, que espera a indicação dele. As pessoas estavam sedentas pela indicação de Jesus. Como é que Jesus conseguiu que as pessoas estivessem sedentas pela sua indicação? Isto acontece porque quando nós criamos uma boa rede de networking, quando nós geramos valor às outras pessoas, e aqui Jesus já tinha gerado muito valor, como por exemplo as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, em que ele gera muito valor e ele entrega muito, as pessoas ficam completamente admiradas com a sabedoria dele e aí conseguem simplesmente confiar nele e dizer: esta pessoa tem uma coisa que eu não tenho e que eu quero ter, então eu vou atrás dela e vou pegar o código que ela tem, vou modelá-la, vou simplesmente pegar aquilo que ela tem, a essência que ela tem e transformar no meu comportamento. Para que eu também possa ser transformado, para que eu também tenha resultados semelhantes aos dela. Mas os meus próprios resultados com o meu próprio perfume. Então é isto que uma pessoa pensa quando olha para Jesus. Ela fica simplesmente admirada com tamanha autoridade e confia naquela pessoa, confia em Jesus, para que Jesus lhes possa guiar e indicar aquilo que devem fazer. Então Jesus para e, parando, toda a multidão para com ele e mandou que lhe o trouxessem. Então ele manda, mais uma vez, é um sinal de autoridade. E chegando ele, perguntou-lhe. Então Jesus mandou e a pessoa chegou até ele. Mandou que lhe o trouxessem e a pessoa chegou até ele. Ou seja, a sua ordem foi cumprida. Ele estava rodeado de pessoas que o respeitavam. E se nós formos um bocadinho antes, podemos ver que os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Aqui quando ele diz mandou que lhe o trouxessem, está a falar de alguém, está a falar de uma pessoa. E está aqui a dizer que os que iam passando repreendiam para que se calasse. Ou seja, repreendiam pelaquela pessoa que estava a chamar Jesus. Repreendiam-na para que ela se calasse. Ou seja, a multidão própria, ela não queria que aquela pessoa fosse ao alcance de Jesus. Não queria que aquela pessoa provavelmente chateasse Jesus. Não queria que aquela pessoa, não viam naquela pessoa alguém merecedora de falar com Jesus. E mesmo assim, mesmo a multidão não vendo, quando Jesus parou e mandou que lhes trouxessem, o que é que aconteceu? Simplesmente as pessoas obedeceram. As pessoas obedeceram mesmo não compreendendo a sua ordem. Mesmo
mesmo achando que a sua ordem era aquilo ou era o outro. Assim que Jesus deu a entender que aquele homem era do seu interesse, aquele homem passou a ter um interesse para as outras pessoas. Ou seja, as pessoas influenciavam-se por aquilo que Jesus dizia. Então, já vimos aqui que Jesus é uma pessoa capaz de influenciar as outras pessoas, capaz de dar ordens no meio da sua multidão, capaz de simplesmente fazer com que as outras pessoas o ouçam e se guiem por ele. Agora vamos fazer uma reflexão interna. Vamos olhar para nós. Será que nós, que vamos fazer obras maior que Jesus, o próprio disse, será que nós somos uma pessoa com networking? Será que nós temos uma rede de contactos montada para aquilo que nós precisarmos? Será que nós fomos interessantes para essas pessoas? Será que nós lhes fomos capazes de gerar valor? Será que nós simplesmente fomos capazes de fazer com que elas nos sentissem como guias? Será que nós fomos autoridade para elas? Será que tu, que estás aí desse lado, és autoridade para alguém? Será que há alguém que te vê como um guia, alguém que te segue? Alguém que quando tu mandas, essa pessoa faz, não porque é tua serva ou porque é tua subjugada, no sentido mau, mas sim porque é tua serva no sentido bom, no sentido de irmandade, no sentido de apoio. Então, está na altura de nós vermos o seguinte: Jesus tem networking. Nós, que vamos fazer obras maiores que o deles, também devemos ter networking. Devemos pensar que a nossa mentalidade deve mudar no sentido em que devemos arranjar networking, devemos nos relacionar com as pessoas de modo a ter algum suporte. Algum suporte porquê? Porque ninguém chega lá de nenhum sozinho. Jesus, a primeira coisa que foi fazer no seu ministério foi chamar mais pessoas para andar com ele. Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Jesus chamou todos os apóstolos. Porquê? Porque ninguém consegue nada sozinho. Isto é uma pista para aquilo que nós, que somos imitadores de Jesus, devemos fazer. Nós devemos chamar mais pessoas para andar connosco. Nós devemos nos relacionar com as outras pessoas. Nós devemos confiar nas outras pessoas. Devemos sondar os corações delas e ver quem é que está apto a andar connosco. E devemos também ver quem é que nós estamos aptos a andar com. Nós não podemos aproximar ou não devemos aproximar de uma pessoa que está a um nível acima do nosso. E o que é que nós queremos dizer com um nível acima do nosso? Uma outra frequência muito afastada. Nós devemos andar com pessoas que tenham alguma coisa a aprender connosco, que estejam ao mesmo nível que nós e que andem connosco e que façam as mesmas coisas que nós para nos apoiarem, e um nível apenas acima para que nós nos inspiremos e consigamos avançar para o próximo nível. O que é isto do próximo nível, Bárbara? O próximo nível é a nível de mentalidade em que tu ainda não estás, ainda não chegaste. Um nível de riqueza, um nível de prosperidade, um nível de capacidade que tu ainda não alcançaste, mas que vais alcançar se andares ao pé dessas pessoas que estão no próximo nível. Por isso é sempre bom teres um mentor. Agora, se Jesus tem networking, a conclusão desta história é que, apesar de ele ter networking, não é para nós ficarmos com uma imagem dele de que ele era o mandão. Era o mandão, toda a gente lhe obedecia. Não. Não era o mandão, nem toda a gente lhe obedecia. Simplesmente, quando a pessoa chega até ele, Jesus faz-lhe uma pergunta. E chegando ele, perguntou-lhe, verso 41, dizendo: o que queres que te faça? Então Jesus, ele dá a ordem, mas ele dá a ordem para a seguir e servir a pessoa. Ele vai servir a pessoa. Ou seja, ele dá uma ordem para fazer o bem. Ele dá uma ordem porque ele é o mais ajuizado naquele grupo e as pessoas reconhecem isso. Ele dá uma ordem porque ele sabe que aquilo que ele tem que fazer é bom. E uma das segredos do storytelling do networking que eu vos vou revelar é simplesmente o facto de nós termos que acreditar em nós. Se nós não acreditarmos em nós, as outras pessoas não vão acreditar em nós. E como consequência, nós não vamos ter essa rede de networking, nós não vamos poder dizer vem e a pessoa vir até nós através da ajuda de outras pessoas. Nós não vamos poder dizer isso.
E então, passado este vídeo todo, o que é que tu aprendeste? Aplica numa tarefa aquilo que tu aprendeste. E a tarefa proposta que eu te dou é anotares no teu caderno simplesmente que networking é relacionamento e declarares sobre ti: eu preciso de, eu a partir de hoje vou simplesmente alguma destas frases e terminares a frase com treinar-me para acumular networking. Eu vou treinar-me para acumular networking. Eu a partir de hoje vou acumular networking. Eu declaro sobre mim que eu vou acumular networking. Porque é só com o relacionamento que nós conseguimos chegar ao próximo nível. Então, eu vim aqui para te dizer que Jesus tem networking. E espero que não te esqueças disso. E que não te esqueças que também é o teu dever ter networking para que possas fazer as tuas obras aqui nesta terra. Até ao próximo vídeo!